Em janeiro de 2026, um estudo virou tudo o que a ciência achava que sabia sobre esse animal. Em junho do mesmo ano, outro estudo confirmou o que pesquisadores suspeitavam, mas não conseguiam provar. E em março, um tubarão com cerca de 400 anos foi confirmado como o ser vivo com espinha dorsal mais velho já registrado na história. Estamos falando do tubarão da Groenlândia. E o que a ciência descobriu sobre ele recentemente é mais perturbador do que você pode imaginar. Essa espécie não parece nada com o que vem na cabeça quando você pensa em tubarão. Ele possui um focinho curto e arredondado, olhos pequenos, barbatanas minúsculas para o tamanho do corpo. Sem a aparência ameaçadora do tubarão branco, sem velocidade, ele cresce cerca de 1 centímetro por ano e chega a 7 metros de comprimento e mais de 1 tonelada. O tubarão da Groenlândia é encontrado nas profundezas geladas do Ártico e do Atlântico Norte, descendo a mais de 2.000 metros abaixo da superfície. Ele simplesmente come tudo o que encontra: peixes, focas, às vezes carcaças de animais que afundam até onde ele está. Por décadas, todo mundo sabia que ele vivia muito, mas ninguém sabia quanto, nem porquê, nem como. O mais interessante é que descobrir a idade desse tubarão não é simples. Ele não tem ossos para contar anéis de crescimento como em outros peixes. O que os cientistas fizeram foi analisar as proteínas dentro do olho dele, proteínas que se formam antes do nascimento e nunca mudam pelo resto da vida. A média que eles encontraram foi de 272 anos. O mais velho analisado, uma fêmea, tinha entre 392 e 512 anos. E em março desse ano, um com cerca de 400 anos foi confirmado, nascido por volta de 1627, quando o Brasil tinha menos de 130 anos de colonização portuguesa. Uma curiosidade sobre esse tubarão é que ele só começa a se reproduzir por volta dos 150 anos. Podemos dizer que ele passou a adolescência inteira apenas vendo enquanto impérios nasciam e caíam. Pesquisadores na Alemanha analisaram o código genético completo desse tubarão pela primeira vez e encontraram algo que ninguém esperava. Mais de 70% do código genético dele é composto por segmentos que se duplicam e se espalharam por todo o resto. E o mais perturbador é que esses segmentos se concentraram exatamente nas partes responsáveis por consertar danos no código genético. É como se o corpo dele tivesse desenvolvido um exército interno de reparadores que se multiplica sozinho. Na maioria dos animais, esse tipo de duplicação causa doenças e câncer. Nele, virou a principal arma contra o envelhecimento. Eles também descobriram uma alteração num gene conhecido como o guardião do corpo, o mesmo responsável por detectar e bloquear o desenvolvimento de tumores. A versão do tubarão funciona diferente da de qualquer outro animal já estudado. Você alguma vez já deve ter visto imagens ou notícias sobre esse tubarão e provavelmente, assim como boa parte das pessoas, achava que esse tubarão era praticamente cego. Os olhos dele são opacos, cheios de parasitas grudados na superfície. Parecia óbvio. Um animal vivendo no escuro absoluto por séculos simplesmente perderia a visão. Mas não é bem assim. Uma pesquisadora da Universidade da Califórnia estava assistindo vídeos do tubarão quando percebeu que os olhos se moviam seguindo uma fonte de luz. Ela enviou olhos de tubarões com mais de 100 anos para análise e encontrou células de visão completamente organizadas e funcionando, incluindo uma proteína sensível à luz azul, que é exatamente o tipo de luz que consegue penetrar no fundo do oceano. Ou seja, ele não é cego. Depois de 4 séculos nas profundezas, os olhos ainda funcionam. O mesmo mecanismo que preserva o corpo inteiro está preservando a visão. O mapeamento mais completo do código genético desse tubarão foi publicado em junho desse ano. O mais interessante é que ele tem quase o dobro de informação genética que um ser humano, e a análise confirmou algo novo. Ele tem uma capacidade muito maior de controlar o ferro dentro do corpo, o que reduz diretamente o processo que danifica células e provoca doenças ao longo do tempo. A ciência não está estudando esse tubarão por curiosidade. Está estudando porque o que ele faz dentro do corpo pode ajudar a tratar doenças humanas. O gene alterado nele é o mesmo que, quando falha nos humanos, está ligado a mais de metade de todos os cânceres conhecidos. Então, entender como a versão dele funciona diferente pode abrir caminhos para tratar não só o câncer, mas perda de visão relacionada à idade, degeneração e uma série de outras doenças que surgem com o envelhecimento. Isso não vai nos fazer viver 400 anos, mas quem sabe fazer com que se torne cada vez mais comum viver 90 ou até 100 anos. Mas infelizmente esse animal está em risco. Ele é capturado acidentalmente por redes de pesca que não eram para ele, sofre com poluição, e as mudanças climáticas estão alterando as águas frias onde ele vive. O problema maior é que ele leva 150 anos para começar a se reproduzir.
Cada tubarão morto numa rede é 1,5 século de desenvolvimento desperdiçado. E cada um que some leva junto informação genética que a ciência ainda não teve tempo de ler. Você consegue imaginar que esse tubarão nasceu antes de Da Vinci terminar a Mona Lisa, ou que navegou pelo mesmo oceano enquanto o Brasil era colonizado, enquanto guerras mundiais aconteciam, enquanto a humanidade inventava aviões e internet? E continua lá, a 2.000 metros de profundidade, com os olhos funcionando, o corpo se consertando sozinho, nadando devagar numa escuridão que a gente nunca vai alcançar. Nos últimos 6 meses, a ciência começou a entender o que ele carrega. E o que encontrou pode ser uma das coisas mais importantes já descobertas sobre como a vida funciona.